Boa tarde, que bom estar aqui com vocês novamente e falando hoje, continuando as nossas lives, falando hoje sobre oratória com o tema Odeio a minha voz e agora o que fazer? Então, se você também que está aí nos ouvindo, tem alguma dificuldade com a sua voz, não gosta da voz, ou acha que a voz é fina, ou a voz é muito grossa, ou você fala de uma forma que as pessoas acham que você está brigando, ou você fala muito baixinho, que as pessoas não entendem o que você está dizendo. Venha aqui com a gente, venha conversar com a gente. Eu estou aqui com o Diego Maciel. O Diego Maciel, não é meu primo, mas alguma coisa na relação dessas famílias existe, porque o Diego veio fazer parte da minha história e eu fazendo parte da história dele com o mesmo sobrenome, nada é por acaso. Boa tarde, Diego. Se apresenta para nós, fala o que você faz, pode divulgar o seu trabalho, porque aqui é assim: você vem contribuir e nós também contribuímos com você. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a Cirlei. Algumas pessoas já achavam que ela era minha parente, a minha prima, a tia, não sei. Me perguntaram algumas vezes se a gente tinha algum parentesco, mas foi apenas um acaso do destino. Uhum. Então, eu sou psicólogo. Eu entrei nessa jornada da oratória e da própria docência como professor faz 2 anos. E eu posso dizer que o começo do trabalho da oratória ele foi essencial para que eu conseguisse sobreviver nesse contexto, né? Eu gosto muito de estudar, eu sei que eu tenho o talento realmente para produzir experiência de aprendizagem para os estudantes, né? Eu acho que eu sempre fui muito bom nessa área. A dificuldade estava na oratória. E às vezes na oratória ruim, ela te fecha a porta. Daí tem a questão da insegurança, da ansiedade e vários fatores. Então eu fiz 2 cursos com a Cirlei de oratória. E eu realmente gosto muito, assim, foi muito importante para mim, foi inclusive um ponto de destaque, porque não sei se é surpresa para todos, mas muitos professores, para não dizer a maioria, nunca estudou nada de oratória, né? Isso que é curioso. Isso. Então você vê professores que têm muito conteúdo, muito material, mas não conseguem transmitir de uma maneira adequada. Isso mesmo. E o Diego tem uma história, gente, muito interessante, por isso que ele está aqui comigo na maratona Fala Mais do Intrépides, porque ele tem uma história rica. Quando ele falou que ele fez 2 cursos de oratória, não é porque ele foi repetido, não é porque ele reprovou, não. Muito pelo contrário, é porque ele foi promovido. O Diego tem 2 fases em que eu conheci ele num treinamento, onde nós fizemos alguns ajustes e técnica vocal para ele, porque a voz dele, ele tinha uma capacidade enorme, notava que ele tinha uma vontade de fazer as coisas, e era um palestrante nato. Eu lembro que eu ainda, no feedback para ele, eu falei, cara, você é um palestrante, você está pronto, é só alguns ajustes de voz, algumas questões que você precisa trabalhar. Ele estava com um projeto maravilhoso nessa época. Então, nós começamos a fazer um trabalho com ele já desse curso, com a questão vocal. Depois ele se inseriu dentro de um programa de técnica vocal que o Intrépides tem, que é uma consultoria, um trabalho personalizado, onde nós preparamos personalizadamente exercícios e acompanhamento com a pessoa para trabalhar a voz dela. Mas tinha uma questão no exercício dele que chamou muito a minha atenção, e eu mostrei para ele, e ele também não tinha percebido. E ali foi o tchan, 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 tchan. Nós não vamos entrar em detalhe, porque o processo do Diego, a não ser que ele queira fazer esses aprofundamentos, porque ele estava num processo personalizado, e eu identifico que é um processo que nós não podemos abrir em função da privacidade, do cuidado que a gente tem que ter eticamente com os nossos alunos e as pessoas que passam pelo nosso trabalho. Mas se o Diego quiser compartilhar, aí é a responsabilidade dele, e eu deixo para que ele conte essa história para nós, então. Vamos lá, eu acho que é tranquilo, não é algo que me exponha muito. Mas eu acho que eu sempre tive problemas com a voz. Você falou que eu não gosto, eu realmente tinha dificuldades de me ver falando, sabe? Nas gravações e tal.
Eu não gostava, meio arrastado, vários problemas, assim. E foi justamente por isso que eu busquei o treinamento em oratório. Só que o que aconteceu? Nos 2 feedbacks que eu recebi dos 2 cursos que eu fiz, a professora Cirlei, ela acabou reparando que eu tinha um tique do nariz. Enquanto que eu falava, a dificuldade de respirar, né? Então, sempre que eu puxava o ar, era uma coisa assim que era até irritante. Eu não percebia, mas todo mundo que estava ao redor percebia. E ela comentou que seria legal que eu buscasse algum profissional ali do otorrino para ver se não tinha algum comprometimento, né? E eu busquei, ela me indicou o profissional, e a gente percebeu que eu tinha 2 questões. Uma delas era o vício em Sorine, né? Eu tenho um problema de alergia muito grave, só que em vez de tratar com antialérgico, com outros processos, eu acabei abusando do Sorine. E a outra questão é que ele tinha um pequeno desvio de septo. Então eu realmente não respirava por uma das narinas. Por isso que quando eu ia falar, faltava ar, né? Eu tinha que falar. E eu ficava o tempo todo cutucando o nariz. Uhum. E esse era o ponto, que depois da cirurgia, eu consegui ter uma maior amplitude para falar, eu consigo falar por mais tempo, eu aprendi a ter o controle no diafragma. E isso foi muito importante para mim. Ótimo, Diego. A experiência do Diego virou até um case de sucesso dentro do Intrépides. Ele fez parte, ele está lá no nosso blog, contando a história dele e o quanto que contribuiu para resolver não só o problema de oratória dele. E é aqui que eu quero dizer, que eu quero falar um pouco com vocês, para que vocês entendam a importância de buscar ajuda especializada para resolver determinados problemas com relação à voz. Porque o Diego, ele tinha uma dificuldade, a voz dele não projetava. Mesmo que a gente trabalhasse os exercícios de projeção vocal, ele tinha uma amplitude, mas ele chegava até ali e parava. E quando a gente percebeu que ele estava tendo essa... logo em seguida, após uma frase, ele vinha com o tique. Após uma frase, tinha o tique. Mas eu comecei a perceber, então tem alguma coisa associada à respiração dele. E aí comecei a analisar nos vídeos que ele fez, que nós fizemos, a respiração do Diego. E aí eu comecei a notar, realmente ele tinha um soco de respiração, e eu notei, então, que ele precisava fazer uma avaliação, porque não era só uma questão de técnica vocal, tinha alguma questão física, respiratória ali, que precisava ser avaliada. E uma coisa muito importante, por que eu trouxe o Diego aqui, eu quero que ele continue contando essa história, para depois, a gente saber o depois, né, o que aconteceu, porque é importante você não menosprezar as questões respiratórias, porque você não percebe quando você está com uma dificuldade de respiração. Desvios de septo, adenoide, problemas que vai afetar o âmbito respiratório, o que ocorre? Elas vão sendo desenvolvidas devagarinho, então a pessoa vai se acostumando em ir perdendo a capacidade respiratória. E o Sorine, provavelmente, Diego, já era o indício de que tinha alguma coisa errada, porque você não estava conseguindo respirar direito, e aí você associava que estava seco o nariz, e aí precisava do Sorine, e essa coisa toda. A própria garganta, né? A própria garganta. A garganta seca, ela secava. Se eu falava muito tempo, ela doía a garganta. Porque a pessoa, quando tem esse problema, ela respira muito pela boca, porque ela precisa, de alguma maneira, ter a reposição de ar ali para continuar falando. E a fala, gente, é muito importante vocês entenderem que toda a engenharia da voz, da fala, ela acontece mediante a respiração. Não respira bem, não vai falar bem. Mas eu vou deixar o Diego contar a segunda fase da história, porque é muito interessante e ele tem muito a ensinar para vocês. Foi muito interessante que eu fiz quando eu comecei a fazer o treinamento de oratório, o que eu estava pensando? Eu estava pensando em investir no meu projeto, que eu tinha um trabalho na época, eu ainda trabalho com isso, mas não é o grande foco da minha carreira no momento, que era ajudar as pessoas a como estudar. Ajudar universitários, estudantes. Né? A escola, ela dá muitas orientações do que você tem que estudar, mas não necessariamente ela ensina o como que você vai adquirir aquele conhecimento. Só que o que aconteceu? O tempo foi passando e eu acabei recebendo a oportunidade de trabalhar na universidade, na Unisociesc, que agora é Unicuritiba. E eu fui.
Eu lembro que na primeira entrada, no primeiro dia que eu cheguei, eu fiz a entrevista, e posso dizer que eu passei nessa prova didática, muito por causa desse curso de oratório, porque o que chamou a atenção foi justamente a forma que eu estruturei a aula, a forma como eu me coloquei, a interação com o público. Acho que esse é o ponto principal, o vínculo com o público. Eu sei, eu tenho consciência que eu não sou aquele orador que... mas quando você focaliza com as outras coisas, com esse vínculo com a plateia, olhando nos olhos das pessoas, e tentando projetar a voz, né, que eu tinha mania de forçar com a garganta. O que eu aprendi é você buscar esse apoio com o diafragma, que eu conseguia fazer com que a voz fosse um pouco mais distante, né? Imaginar a voz projetando no final da sala. Isso. E isso foi essencial. Se eu não soubesse disso, eu seguramente teria tido uma lesão pior aqui na garganta. Porque imagina, você tem que falar durante 3 horas para 50 alunos. Você tem uma plateia todo dia, cara. Imagina. Usa microfone? Não. Semestre passado, é que agora a gente está na quarentena, né? Tá. Mas semestre passado eu estava dando aula todos os dias. Todo santo dia, falando em público. Falando e agora? Quando você, porque agora ele tá, gente, ele não está só dando aula para 50 pessoas numa universidade. Ele grava vídeos. Eu acompanho a história dele. Vocês acham que eu não acompanho os meus pupilos por aí? Claro que eu acompanho. E ele está gravando vídeo, ele manda os vídeos para mim, eu fico babando. Claro, óbvio. Nós temos essa história, e essa história não é só a minha história, é a história do Diego de superação. E é por isso que a gente traz aqui as pessoas para falar, para ensinar vocês que estão aí a pensar diferente. Eu tenho medo, eu tenho dificuldade, a minha voz, o meu problema, é tudo mimimi. Tudo tem como ser resolvido, tudo tem como trabalhar, exercitar. Só tem uma coisa que não tem saída, é a não disponibilidade, coragem para dizer, eu vou enfrentar essa dificuldade, eu quero resolver esse problema na minha vida. A escolha, a opção, é a mais séria das decisões nesse caso. O restante é difícil? Dá trabalho? Dá. É um empenho? Mas você consegue, você passa por isso. E, Diego, depois que você fez a cirurgia, que você começou, então, a dar aula, hoje, nesse processo todo aí após, qual foi o resultado? Como que você se vê hoje? Ouve a sua voz? Qual foi o resultado desse processo? Muito melhor. Eu gosto de me ouvir. Quando você coloca no microfone e quando você está se... Eu acho que o feedback da câmera foi essencial para mim, porque todas as vezes que eu falo agora, eu estou me vendo. Então eu consigo saber os tiques, eu consigo saber quando eu estou me mexendo. De vez em quando eu estou falando, eu sinto que eu estou respirando errado. E o ponto-chave são aqueles aquecimentos que a gente faz. Isso foi o grande diferencial. Uma técnica que eu aprendi, um hábito que eu construí. Antes de ir para toda a aula, agora na quarentena isso se perdeu um pouco. Mas no carro eu fazia aqueles aquecimentos que eu aprendi. Isso então, mesmo. Entrei no carro, estou indo para a aula, fiz o aquecimento. E você não sente a diferença na hora, mas a longo prazo faz muita diferença. É isso mesmo. Ninguém tem tempo para aquecer voz, ninguém tem tempo para ficar fazendo os exercícios vocais. No curso de oratória, você aprende através dos exercícios vocais, da técnica vocal, e você aprende que você não vai ter que tirar tempo para fazer esses exercícios. Você pode ir no deslocamento do seu carro até a chegada lá no seu local de trabalho, na escola, ou lá na palestra, no local que você vai proferir a sua palestra, você já vai fazendo os aquecimentos. Por quê? Porque não são exercícios que exigem grandes concentrações, exige atividade física. Então, aí é repetitivo, é fácil de guardar. Então, você aprende a como fazer os exercícios de aquecer, desaquecer, os hábitos com questão de água, de alimentação, até de respiração, de relaxamento antes da apresentação, para que você possa não só ter uma voz bonita, mas ter uma voz saudável, que para nós aqui do Intrépides, voz bonita é voz saudável. É assim mesmo, Diego? Ajuda. Você que agora está nessa experiência forte de todo dia, agora não por causa da pandemia, do isolamento, mas mesmo assim,
no isolamento, você também está usando a voz, não lá na frente de todo mundo, mas fazendo as aulas online. Como que você sentiu essa transição do presencial para o online, para o vídeo? No começo é muito estranho, porque você não vê as pessoas. Eu acredito que você tenha tido experiências parecidas. Você não vê as pessoas. Você não vê. Só Isso uma ajuda, figura aqui na frente, olhando para você, sem ajuda, expressão. ajuda um pouco com a questão da ansiedade, mas de resto é estranho. Você não está vendo as pessoas. Você tem o seu feedback de como que você está se comportando. Isso ajuda muito no meu caso. Mas de resto tem sido bom, sabe? Uma coisa que eu aprendi em todo esse tempo é que quando você se sente à vontade para você ser você mesmo, né? Acho que esse é o ponto, você se sentir Esse é o ponto. confortável de você ser você, quem você é. E eu aprendi que eu posso ser aceito do jeito que eu sou. Então, aquela voz, eu acho que muitas pessoas não gostam da própria voz, né? Que quando a gente ouve, é uma coisa assim, mas a voz, por mais diferente que seja, as pessoas aprendem a associar essa voz a quem você é, então faz parte da tua identidade. Talvez a pessoa que tenha mais problema com a sua própria voz seja você mesmo. Uhum. Então, quando você aprende a lapidar, faz os exercícios, aquele timbre que talvez você não goste, ele continua, mas o que você faz é fazer com que ela brilhe um pouco mais. Uhum. E ela se torna parte de quem você é, não é um problema. Sim. E eu gosto da experiência do Diego também por uma questão. O Diego, quando ele veio buscar o curso, ele achava que ser orador era aquele orador que falava desse jeito, que se expressava assim. E não, ele tem o perfil dele. Por isso que eu falei lá no primeiro curso, quando eu encontrei com ele no feedback, que ele já estava pronto. Mas por que eu falei que ele estava pronto? Porque eu já vi um perfil de orador ali. Mas ele não gostava porque ele não se via, porque ele achava que tinha que ter um perfil, ele tinha uma imagem de orador na mente dele. E provavelmente você em casa também tem essa imagem, e não é errado a imagem que você tem, porque a própria oratória, a oratória clássica, a oratória antiga, em muitas técnicas, coloca a história do personagem. Você tem que falar assim, e depois você se posiciona assado, e você usa esse tom de voz aqui, mas isso não se aplica mais às técnicas da oratória moderna e muito menos da oratória assertiva. Você não precisa criar personagem, você não precisa mudar a sua voz, você não precisa ficar numa postura que não é própria. Tem posturas que têm até uma justificativa de ser. Exemplo, o corpo, aqui a abertura do peito, a garganta, o pescoço, numa posição adequada, porque a corda vocal está aqui. E ela é um ato físico. E ela precisa, o corpo precisa estar bem posicionado para que a produção vocal esteja adequada. Mas aquela postura, aquele jeito, contar piada, fazer o povo rir, isso não é um perfil único de orador. E talvez a forma de você cativar o público, você já descobriu. O canal de cativar o público é pela criação de vínculo. E isso é maravilhoso. E você vai aprender lá no workshop, porque agora nós não vamos dar spoiler aqui, não. Você vai ter que ir lá para o workshop para você entender o que é a criação, como criar vínculo positivo com o seu auditório e com a sua plateia. E aí, me conta agora a sua experiência com relação ao teu trabalho. Você não falou o que você faz, fala para nós o que você faz, e como que você trabalha essa questão da oratória dentro do teu âmbito profissional. Agora ele está assumindo o campo do magistério. Inclusive, Diego, amanhã nós estaremos aqui com a Mariane, a professora Mariane, ela é coordenadora do curso de pedagogia da Uninter, e ela estará trazendo aqui para nós uma importante reflexão. Como a oratória pode contribuir para os professores já na formação de professores. E eu eu quero que você fale, dentro da sua atividade profissional, como que se insere a importância da oratória. A oratória, ela é onipresente. Por exemplo, quando eu vou falar com meus pacientes,
quando eu vou vender algum produto, né, algum curso, algum material que a gente possa oferecer, no contato com os alunos, nas aulas. Não tem? Quando você vai se comunicar com o seu coordenador, com os outros colegas, a oratória é onipresente. É como a gente se comunica. As reuniões, né, as reuniões pedagógicas. E o que eu observo? Os professores, eu acho que hoje em dia está mudando um pouco, sabe? Mas são poucos professores ali que você vê. Tem alguns professores que já têm uma facilidade pelo convívio, por estar o tempo todo falando, que eles acabam adquirindo essa habilidade. Sim. Mas tem vários outros que nunca pensaram em estudar esse laboratório. Então você vai ver professores com aqueles tiques, com aqueles vícios de linguagem, com questões corporais mal resolvidas, com vozes que às vezes tem alguma dificuldade, né? Ou seja, a oratória ela é onipresente no caso do professor, no caso do psicólogo, e quase qualquer profissão que a gente pensar. Porque se você sabe se comunicar, você consegue atingir os seus objetivos. Seguramente. Isso mesmo. E é uma coisa muito importante que nós precisamos salientar, é que muitas vezes o profissional, o psicólogo, o pedagogo, o professor, o médico, o fisioterapeuta, o coach, eles não se veem como um profissional da oratória. Os mitos, nós vamos falar sobre isso lá no workshop também, os mitos da oratória, mas vou entregar agora um spoilerzinho para vocês. Existem muitos mitos com relação à oratória e crenças limitantes em relação à oratória. E que se nós não compreendermos essas crenças limitantes, esses mitos, nós vamos achar que nós não somos habilitados ou não somos os profissionais que precisam dominar a arte de falar em público. Por quê? Porque ainda a gente tem a noção da arte de falar em público que vem lá da oratória antiga, que falar em público era estar na frente de um auditório com o microfone na mão, proferindo uma palestra, uma apresentação. A oratória moderna, ela está em todos os lugares. Ela, como o Diego falou, ela é inerente à atividade humana. Então, você que está aí, que acha que não vou me aperfeiçoar na oratória porque eu não sou da área, está enganado. Todas as áreas você precisa qualificar e preparar a sua oratória. E o psicólogo, o terapeuta, o coach, as pessoas que lidam com a terapia, com o cuidado do outro, essa questão da comunicação, ela é fundamental, porque é por onde você faz a leitura corporal lá da pessoa que você está atendendo. Não é verdade, Diego? É a importância de você conhecer as microexpressões. Olha só, nós já estamos nas microexpressões. E ainda tem pessoas que não dominam a comunicação não verbal. Os gestos, a postura, o que isso quer dizer, o que isso aqui quer dizer, o que está acontecendo com essa pessoa que ela não está falando, mas ela está transmitindo. Diego, você pode compartilhar com a gente esse conhecimento, essa prática que você tem, destacando a importância desse momento, até do tom de voz, do gesto, o quanto que você lê, interpreta o seu paciente através dessa comunicação não verbal e do tom de voz dele? São dois contextos em que eu acabo utilizando essa habilidade. Com os pacientes, né, você vai sentindo, você vai incorporando esse conhecimento e isso se torna uma intuição. Uhum. E no caso dos alunos, eu perdi isso agora, porque a gente não vê os alunos mais. Mas quando você está interagindo ali com o público, você consegue sentir quando o público está gostando, quando ele não está gostando, e você vai adaptando ao contexto em que isso está acontecendo. Então, sem essa leitura das microexpressões, você não consegue adequar a sua fala ao público. Uhum. Ou seja, essa leitura do comportamento não verbal, ela é importante tanto no consultório, isso todo mundo sabe, mas também é importante no contexto do orador. Uhum. Porque é por onde você tem o feedback instantâneo, que a gente chama, no nosso método, é o feedback instantâneo. Você está falando, eu estou... e veja bem como é importante, até nas redes sociais, as lives, o trabalho online, a produção de vídeo, o quanto é importante. Eu não estou com vocês aí, o Diego não está com vocês, mas vocês observam que nós estamos falando como se vocês estivessem aqui pertinho de nós, olhando para nós. Por quê? Porque a gente precisa ter essa empatia. Quando eu estou falando,
Eu preciso sentir o que eu estou falando para que esse sentimento atinja, seja captado através da minha voz, das nuances da minha voz, através da entonação, da ênfase, do ritmo vocal. E você aí do outro lado, mesmo sendo pela filmadora, pelo vídeo, você consegue perceber essa comunicação, essa leitura, que é não verbal, mas que se dá pela produção verbal. Então, é muito importante a gente ter esses recursos e essas técnicas para se comunicar de forma assertiva com o outro. E outro ponto, sai um pouco do que a gente está falando, mas tem total ligação com a questão da oratória, é que quando você desenvolve essa confiança de ser quem você é, você acaba transmitindo esse carisma para as pessoas. E ao mesmo tempo que você transmite isso, a voz se adequa. Ao mesmo tempo que quando você melhora a sua voz, você sente que você causa um impacto positivo no público e você se sente mais confiante. Exatamente. Ou seja, é uma via de mão dupla. Melhorar a voz, ela vai ajudar na sua confiança e você construindo essa confiança, você aprender a gostar daquilo que você está falando, você consegue melhorar a sua voz também. Eu amei o meu processo, sabe? Isso que foi incrível. Eu nunca imaginei que algum dia eu seria professor. E muito menos que as pessoas gostassem tanto de mim, sabe? Os alunos realmente gostam, e eu percebo esse carinho, as homenagens, os presentes, a participação deles nas aulas. Isso é realmente inacreditável na minha história. E eu nunca imaginei que eu conseguiria chegar nesse ponto, sabe? E desde que eu tive esse trabalho com você, Sirlei, eu já fiz coisas inacreditáveis. Eu dei uma entrevista na Band, uma vez. Eu dei uma entrevista para a CBN. Eu fiz uma reportagem sobre o webbullying, o cyberbullying. E foi muito incrível que teve uma repercussão legal, né? Que teve várias emissoras querendo falar sobre isso. Eu recebi o jornalista lá em casa. Que legal! Esses contextos foram oportunidades para mim. Com certeza. E que, embora eu sinta que talvez a oratória a gente nunca vai parar de estudar, né? Ela nunca vai ser perfeita. Mas, sem dúvida nenhuma, apesar de ser um processo trabalhoso, é um processo que vale a pena. Isso mesmo, Diego. E eu acompanhando, nem sabia dessas partes aí, dessas outras aventuras que você já está assumindo no campo da oratória, mas eu já sabia, naquele primeiro encontro que a gente teve, que eu estava na frente de um grande orador, de um grande palestrante, e para você, a oratória não tem limite, não. Você vai muito longe, e nós precisamos ir longe, sabe, Diego? Porque nós precisamos impactar as pessoas, mudar a vida das pessoas. Você imagina hoje quantas pessoas que podem estar te ouvindo hoje e já ter passado pelo que você já viveu. E o que nós aqui do Intrépides sempre prezamos é que nós não vamos vender ilusão, nós não queremos isso. Nós queremos que você tenha a possibilidade de entrar em contato com pessoas que já viveu o que você viveu. E você compreender que se ele conseguiu, se o Diego conseguiu, se outras pessoas conseguiram, que você já viu que passou por aqui, se não assistiu às nossas lives, entra lá no YouTube e entra em contato com essas pessoas, converse, se quiser mandar contato, quiser conversar com o Diego, entre em contato aqui com a gente do Intrépides, se o Diego autorizar, nós passamos a informação, o contato dele. Por que é importante? Porque nós podemos aprender uns com os outros. E talvez a maior descoberta que a gente pode ter é, nossa, eu sinto exatamente isso, comigo também acontece assim. E eu poder ver uma alternativa através dessas lives, através das aulas, através dos workshops. Então, a gente tem que pensar que nós somos pessoas que não tivemos na nossa educação formal e informal o aprendizado com a oratória. Nós não fomos treinados para a oratória. Nós não recebemos orientações e informações. Nos tornamos profissionais, saímos das universidades sem o conhecimento da oratória. Diego, tem uma notícia para você, você vai adorar. Nós estamos com um projeto aqui, já conversamos ontem com a secretária de Educação do município de Pinhais, nós vamos lançar o Oratória Kids no município, Diego. Olha, que legal. Que legal. Por quê? Porque quanto antes as crianças começarem a fazer oratória, Diego,
menos dificuldade elas vão ter lá na fase adulta. Então, a gente já vai, porque elas vão ser colocadas em exposição. E ao ser colocadas em exposição, tem aquele que tem mais facilidade, que vai amar. Mas tem aquele que tem mais dificuldade, que para ele vai ser mais um bloqueio, mais uma forma de gerar um trauma. Então, se ele for trabalhado pela própria professora, se ela vai devagarinho, vendo, possibilitando, criando alternativa, não expondo quando ainda não está pronto, não está bom ainda, mas vai criando os caminhos. Como psicólogo, você vê essa uma alternativa para a gente diminuir o impacto dos bloqueios e traumas nos adultos? Sem dúvida. Na minha história de vida, o meu bloqueio começou na adolescência. Foi uma apresentação lá que eu fui fazer, que acabou sendo muito ruim. Eu fui exposto ao ridículo e tal, e a partir daí as coisas foram piorando, né? A gente sabe que a criança, ela tem o cérebro muito mais plástico do que de um adulto. Então, tudo que ela é uma esponja, né? Tudo que ela aprende nessa fase da vida, isso tende a se manter ao longo do tempo. Então, quanto mais nova a criança, maiores as chances dela se beneficiar daquele aprendizado. Logo, ela pode aprender duas coisas. Uma que a oratória é só para poucos, que isso é impossível, que não é para ela. Ou ela pode aprender alguns recursos simples que fazem com que ela tenha um bom desempenho na hora de falar. Se ela tiver esse recurso, isso não vai ser um bicho de 7 cabeças. E a comunicação, ela é uma das habilidades do século XXI. Isso mesmo. A gente não tem como prever que tipo de trabalhos que vão existir daqui 20, 30 anos. Mas seguramente a oratória vai ser uma competência essencial para o nosso futuro. Que joia, Diego. Ai, que bom. Olha aí, ó, já temos o reforço aqui de um parceiro para esse projeto aí, que tem uma experiência com a questão educacional, que já desenvolveu um projeto educacional, que é um psicólogo, que tem uma especialização maravilhosa em neurociência, neuropsicologia, então que vai agregar muito valor para as nossas informações, para os nossos projetos. Nós estamos aqui com a Tatiana dos Passos, dizendo, sim, eu gosto da minha voz, mas tecnicamente ainda há bastante por desenvolver. Depois nós temos aqui a Gisele Rosa, que está falando que é um excelente projeto. A Gisele Rosa é diretora de uma das escolas aqui do município, e ontem esteve com a gente falando sobre a importância da voz para os professores, sabe, Diego? Então, nós já estamos caminhando para as considerações finais, e eu quero que o Diego faça essas considerações finais, Diego, dentro de uma possibilidade de você deixar dicas técnicas e orientações para aquelas pessoas que têm muito medo de falar em público, têm dificuldades, porque nós vamos desenvolver lá no workshop a diferença de você ter medo e você ter dificuldades. Mas, independente se você tem medo ou dificuldades, o Diego, a partir da experiência, do expertise dele, vai deixar algumas dicas e orientações para vocês que estão aí em casa. Posso contar uma história bem curta de como que foi o meu começo na docência? Deve. Então, eu estou trabalhando há 2 anos lá na universidade, e logo que eu entrei, a coordenadora gostou do meu projeto de como estudar, e ela pediu para que eu fizesse uma palestra para os alunos de início de ano letivo, sobre como estudar. Faz sentido? Como estudar para universitários que já acabaram de entrar na faculdade. Beleza. Eu entrei, me preparei, eu juro que eu me preparei muito, foram quase 7 dias treinando, fiz os slides, apresentei na frente da câmera, gravei, preparei, fiz o exercício vocal e aquecimento antes de entrar, me vesti, né, utilizei as técnicas de empoderamento, de confiança na véspera da apresentação, subi no palco, só que quando eu cheguei lá, tiveram 2 imprevistos. Primeiro, tinha muito mais gente do que eu imaginava. Eu estava esperando umas 100 pessoas, tinha quase 300 pessoas no auditório. O microfone não funcionou totalmente no começo, então eu fiquei um pouco nervoso que ele não funcionou. E a tela era muito pequena. Eu tinha feito uma apresentação dos slides, só que para 300 pessoas, numa tela tão pequena, não dava. Tudo isso me desestabilizou. E eu posso falar para você que foi a experiência mais vergonhosa que eu passei lá na frente, porque foi muito ruim. Eu não lembro o que aconteceu, sabe? Porque eu fiquei nervoso. Aí eu queria acabar logo, daí eu fui. Então eu tinha 1 hora, eu apresentei em 30 minutos para poder acabar logo, e quando acabou, eu entreguei o microfone. Foi. Subiu.
E isso poderia ter custado o meu emprego, porque eu tinha acabado de entrar, um professor... Eu realmente não estava pronto para aquele tipo de atividade na hora, mas eu fui. Perceba que eu fiz todas as questões, só que teve um imprevisto. E ali eu tive muita vontade de desistir, sabe? Eu pensei, puxa, isso não é para mim. Não, foi uma ilusão, né? Eu sou orador de banheiro, né? Eu tenho muito conhecimento para falar, mas eu não tenho talento para falar em público. Não adianta. Se eu me esforcei tudo isso e não consegui atingir meu objetivo, é porque isso não é para mim. E eu pensei isso por 2 dias, eu passei bem mal, pensando em desistir. Eu já estava pensando em planos alternativos, né? Do que eu poderia fazer na minha carreira. Até que um dia no banheiro, eu tive um seguinte pensamento. No banheiro, né? Veja, o orador de banheiro estava no banheiro e eu pensei. É incrível como isso me motivou, né? Mas eu pensei assim, bom, a partir de hoje, eu nunca mais vou fazer uma apresentação tão ruim quanto essa. Então, independente do que eu fizer, vai ser melhor. E eu só tenho motivos para crescer. E eu ri de alívio. Eu ri e chorei de alívio, porque ali foi o pensamento que... Foi um pensamento realmente reforçador para mim. Sim. E qual foi o meu plano? Apesar do desespero, apesar desse fiasco que eu passei, eu fiz aquilo. Eu tinha 2 opções: ou desistir e ficar me lamentando, ou me preparar para a próxima apresentação, que era a primeira aula. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as minhas energias, tudo que eu sabia, e me concentrei para fazer a melhor aula do mundo, né? Esse era o meu pensamento. Eu vou fazer a melhor aula da história das neurociências. E eu realmente me dediquei. Estava trabalhando a sua mente. Então eu me dediquei, não, vou fazer uma aula incrível para os alunos. E eu montei lá eu fiz um quiz com o cérebro, que tinha muita interação com os alunos e tal. E quando eu cheguei, muito medo, né? Porque eu já tinha passado por essa experiência traumática. E quando eu cheguei, mostrei o material, os alunos adoraram, eles ficaram encantados. E ali foi um momento transformador para mim. Porque eu percebi que apesar do medo, apesar das dificuldades, quando você tem um sonho, que é você transmitir a sua verdade, você transmitir tudo aquilo que você quer passar para as pessoas, né? Eu acho que não tem que ser o medo que vai se colocar na nossa frente, né? Não é nem o medo nem a dificuldade. Porque se você tem um sonho, você deve persistir, deve montar um plano para atingir os seus objetivos e ter coragem de arriscar. Exatamente. E a partir daí foi um crescimento, porque eu acabei incorporando isso na minha prática. Todas as aulas que eu ia fazer era com muito carinho, com muita dedicação. E com o tempo eu fui construindo um nome. Não é à toa que eu estou lá há tanto tempo, né? Não é à toa que eu fui crescendo. Semestre passado eu comecei com uma matéria, porque o pessoal era um pouco desconfiado da minha capacidade, e hoje eu já tenho total confiança da coordenação. Eu recebo o feedback dos alunos, eu fui eleito o melhor professor no primeiro semestre. Eu fui eleito o melhor professor de psicologia. Justamente por causa dessa dedicação, desse contato com os alunos, esse vínculo que a gente constrói com os alunos, né? E eles percebem, todo mundo fala o quanto que eu sou dedicado, o quanto que eu amo falar aquilo que eu falo. E no fim das contas, o que eu percebo? Que aquele momento mais incrível, que mostra que esse meu esforço, que essa minha persistência valeu a pena, é aquele momento que eu imagino que vocês conheçam, Sirlene, que o aluno, sabe quando ele larga o celular, ele olha para você, nossa, que interessante. Nossa, ganhou, sabe quando você vê? Ganhei. Sim, é aquele momento que você vê que o aluno vê que aquilo que você está falando, aquilo que você sempre que você levou anos para aprender, né? Nos seus estudos individuais, aquelas reflexões que fazem parte de quem você é. E você consegue sentir que aquela tua ideia, você está plantando a semente do futuro na cabeça daqueles estudantes. Que você, de certa forma, está cumprindo a missão que você veio a cumprir na Terra. Exatamente. É um momento que só passando por ele que você vai entender o quanto é grande a nossa missão, o quanto é gratificante. E eu gosto muito de uma coisa que você disse, Diego, é ser você mesmo e gostar do que você é. Cara, eu vou fazer um post, se você me autorizar, com o teu nome, obviamente, porque é lindo demais isso. E é assim mesmo. Aqui no Intrépidos, nós não ensinamos ninguém a ser personagem, a virar um ser que não existe. Você tem que aprender a gostar do que você é. Você tem que aprender a ser quem você é e aprender a gostar do que você é, de quem você é.
E aí impactar as pessoas, porque a hora que você vê que um aluno lá largou o celular porque interessou pelo que você está falando, aí nesse momento é que você entendeu por que você teve que passar por aquela experiência para chegar onde você chegou. E aquela experiência que você passou não foi ruim, não é negativo. Ela foi uma experiência e que te fortaleceu. Você tinha duas alternativas, Diego. Você poderia ter o que você fez, dito, eu vou para o banheiro pensar e vou definir o que eu vou fazer da minha vida, e essa decisão é uma escolha, Diego. Olha como é importante para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que estão aí nos assistindo. É uma escolha. O Diego passou por um processo doloroso, mas ele teve uma escolha. E talvez, Diego, né, a gente precisava ter lá alguém, você depois ouviu o feedback dessa experiência, porque talvez para as pessoas nem foi tão grave assim. É que era ruim, é que foi ruim porque o pessoal começou a sair lá do fundo, eu vi alguns professores indo embora, o pessoal dando risada, então não foi tão ruim quanto ficou na minha imagem, né? Mas se ter essa sensação do pessoal fugindo foi ruim, sabe? Foi algo que marca e tal. Mas esse foi outro aprendizado que eu tive, sabe? Claro. Quando você aprende a gostar de quem você é, sempre vai ter pessoas que não vão estar tão interessadas pelo que você está dizendo. Mas como você conhece o seu valor como pessoa, você foca naquelas pessoas que estão interessadas. E tem há muitas pessoas interessadas na sua mensagem. Com certeza. Eu digo assim, nós não somos unanimidade, nem queremos ser. Né? Aliás, teve um ser humano que nasceu para ser perfeito, mataram ele com 33 anos de idade, estou fora. Mas nós podemos, sim, ressignificar essas experiências, saber que nós não vamos mudar as pessoas, nós não vamos ser consenso nunca. Aliás, orador não é consenso. Aliás, orador está exposto sempre. Porque o que a gente entrega? A gente entrega o que há de mais profundo em nós, o nosso conhecimento. O que você falou, eu me preparei tanto para chegar a entregar. Então, é uma doação. Aí tem gente que está preparado para receber, mas tem gente que, infelizmente, não está preparado para receber. E o problema, e está tudo bem, e o problema não é meu que ele não queira receber. Pode ser que não seja o momento dele, pode ser que não seja a hora, pode ser que não tenha maturidade para isso, pode ser que eu não conseguir atingir da forma como ele precisava ser atingido. Então, e às vezes ele só não consegue demonstrar. Eu já tive algumas experiências de pessoas que eu jurava que não gostavam de mim. Aí depois, no final da aula, a pessoa fala, nossa, muito legal aquilo que você tá... Eu gosto muito das tuas aulas. Você fica, meu Deus, como assim? Porque muitas vezes nós também temos uma impressão negativa. A gente quer o quê? Olha a vaidade do ego, né? Eu quero ver as pessoas assim. E aí você olha para um que está assim. Aí você já pensa, nossa, não está gostando. Por quê? Porque também nós temos essa questão da nossa... O ego não é só para dizer, estou abafando só o último gás da coca, o biscoito do pacote. Não, o ego também é aquele que diz, eu sou a mosca do cocô, do cavalo, do bandido, de filme americano, de cowboy em preto e branco, de quinta categoria. Tudo é ego. Tudo é ego. Mas você vai vir para o workshop para entender o que está acontecendo aí com você. Por onde passa esses egos aí, por onde passa na questão da sua personalidade, porque tem a questão de personalidade, tem a questão de perfil, e tem a questão das nossas experiências, dos nossas vivências, das relações que a gente criou desde a infância, e às vezes, né, Diego, nem só na infância, lá na barriguinha da mamãe, a gente já estava recebendo os estímulos, recebendo a comunicação, a interação com o mundo externo. Então, nós precisamos, sim, trabalhar quem somos, amei, Diego, gostar do que somos, admirar o que somos, mas principalmente ser o que a gente é de verdade. Diego, 49 minutos, faça suas considerações finais, despeça do nosso público, com a certeza... sim, tem recados aqui para nós, Diego. Então, assim, deixa eu só subir um pouquinho aqui o chat, porque tem muitos recadinhos aqui.
A Gisele Rosa, Diego, disse assim: o banheiro é um excelente local para se ter boas ideias. Você tem uma parceira de produção intelectual no banheiro, Diego, olha aí, ó. E ela é muito inteligente e muito criativa, então tá dando certo, hein? E a Gisele, de novo, falou assim: parece louco, mas é real, ó. Ela tá afirmando e confirmando. A Lore diz assim: eu tenho muito orgulho de você e das suas escolhas, Diego Maciel. Ai, que bonitinho, Diego. Faça suas considerações finais, responda, manda um recadinho para a Lore, para a Gisele, fica à vontade. Eu queria dizer primeiro para a Gisele que estamos juntos nessa luta, nessa conquista de orador de banheiro. O banheiro realmente é um excelente local para você ter vários insights. E gostaria de agradecer ao recadinho da Lore. Muito bonitinho pela sua mensagem. Fico muito feliz que você esteja me assistindo agora. Legal. Gente, e vocês que estão aí em casa, no escritório, se está no carro, toma cuidado, ok? Hashtag fica a dica, mas fica com a gente. Toma cuidado, mas fica aqui com a gente. Porque nós aqui do Intrépides, com os nossos convidados e parceiros, preparamos muitas coisas boas, técnicas, recursos, as experiências dessas pessoas. Tudo que nós preparamos durante essa semana nas lives e estamos preparando para o workshop é para você. É para você que está aí, que precisa fazer essa virada na vida, essa chave na vida, para poder ser um comunicador, e esse comunicador não necessariamente precisa estar em grandes auditórios e plateia, mas você pode precisar e precisa da oratória para resolver a sua vida no dia a dia. E é esse o nosso propósito. O Intrépides tem uma missão de entregar conteúdos de valor, impactar vidas e transformar vidas. São 30 anos construindo um método próprio para conseguir o que o Diego trouxe para nós aqui. E eu tenho muito orgulho desse trabalho, eu tenho muito orgulho também no resultado desse trabalho. São anos para chegar nesse ponto e ainda não está pronto. Tem muito ainda que aprender e que melhorar. Por quê? Porque nós não mudamos o mundo, mas nós podemos mudar as pessoas e as pessoas podem mudar o mundo. Diego, muito obrigado pela tua participação. Espero você lá no workshop. E, se for possível, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho dessa tua história para o povo lá no workshop no sábado, tá bom? Está bem, eu agradeço o convite. Um abraço a todos. Obrigada a vocês que estão em casa. Espero vocês às 8h30. Às 8h30 nós estamos com a Thalita, fonoaudióloga, que estará falando: não gosto da minha voz, e agora o que eu faço? Venha com a gente. Tchau. Tchau, Diego. Beijo. Tchau, beijo. Sucesso. Mais ainda.